dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu me chamo Ernestina e hoje nós partilharemos sobre São Paulo. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. São Paulo era um incansável comunicador do Evangelho, um mártir convertido ao cristianismo e apóstolo dos gentios. São Paulo é o autor do primeiro texto do Segundo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses e um apaixonado por Jesus Cristo. Uma de suas frases mais conhecidas testemunha a vida de conversão e entrega ao anúncio do Evangelho. E essa frase é: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E está em 2 Timóteo 4, do 6 ao 7. Nascido nos primeiros anos da era cristã, em Tarso, na Cilícia, onde hoje é a Turquia, Paulo foi educado em duas culturas, a grega e a judaica. Falava a língua grega e a aramaica, e em Jerusalém recebeu formação nas Sagradas Escrituras e nos métodos da tradição dos rabinos, tornando-se fervoroso defensor da lei antiga, até sua conversão em 32 depois de Cristo. Ele era chamado de Saulo e trabalhava para o Império Romano, perseguindo os cristãos, tendo como ofício a fabricação de tendas. Entendam que antes, na época de Saulo, o cristianismo era tido como uma fé, uma religião ilegal. E como Paulo era defensor da lei antiga, ele tentava a todo custo combater essa religião, porque ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, O relato de sua conversão é narrado no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Paulo havia presenciado a morte de Estevão, que morreu apedrejado defendendo a fé cristã. Depois disso, passou a perseguir ainda mais os seguidores de Jesus. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante essa viagem, subitamente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego imediatamente e foi levado para a cidade, onde, dias depois, um discípulo de Jesus chamado Ananias foi enviado por Deus para curá-lo. A partir de então, ele se tornaria o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele enviado para disseminar o evangelho para o povo não judeu. Sua primeira pregação foi feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus. Por isso, se tornou um grande apóstolo da igreja, modelo de todos os cristãos. Paulo fez muito pela difusão do cristianismo, realizando 3 grandes expedições missionárias que tiveram a duração de 25 anos. Suas epístolas destacam o tratamento que o apóstolo tinha com seus amigos e companheiros de missão, o discurso sobre fé
esperança e caridade, e o caminho que percorreu pregando o cristianismo e convertendo os pagãos. Preso várias vezes, resistiu a torturas, injúrias e apedrejamentos, realizando conversão até nas celas onde ficava. No ano de 67, quando estava preso em Roma, foi condenado pelo imperador Nero por seguir uma religião ilegal e morto por decapitação, já que não era cidadão romano e por isso não lhe era permitido ser crucificado. A igreja comemora a solenidade de São Paulo em 29 de junho, mesmo dia de São Pedro, primeiro Papa católico e um dos companheiros de pregação de Paulo. A solenidade desses dois santos é uma das mais antigas do calendário litúrgico, tendo sido introduzida no Santoral, tratado sobre a vida dos santos católicos, muito antes da festa de Natal. Depois da solenidade da Virgem Santíssima, eles são os santos mais comemorados do mundo, juntamente com São João Batista. Possamos perseverar e nos abrir à vontade de Deus para que os planos dele possam se realizar em nossa vida, assim como foi realizado na vida de São Paulo. São Paulo, rogai por nós. Abençoado estudo para vocês e até a próxima. Olá a todos, paz e bem. Estamos aqui novamente para dar início a mais um encontro de catequese em casa. E vamos começar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezaremos a oração que será o tema do nosso encontro de hoje. Oração de São Pedro. Ó glorioso São Pedro, por causa de sua vibrante e generosa fé em Cristo, sincera, humilde e flamejante amor, nosso Senhor o honrou com singular privilégio, em especial a liderança de toda a sua Igreja. Obtenha para nós a graça de viver na fé, em sincero amor e lealdade, à Igreja, aceitando todos os seus ensinamentos e obedecendo todos os seus preceitos. Deixai-me alegrar e conseguir paz na terra e uma eterna felicidade no paraíso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro nasceu com o nome de Simão, em Betsaida, na Galiléia. Era um irmão de André, que também se tornou apóstolo. Era pescador e casado com pelo menos um filho. Quando Simão morava em Cafarnaum, aconteceu seu extraordinário encontro com Jesus. Jesus chamou Simão para ser pescador de homens. O chamado de Jesus a Simão foi tão forte que transformou toda a sua vida, começando pelo seu nome, que de Simão passou para Pedro. Jesus exigia de uma forma amorosa que Pedro tivesse sua vida totalmente voltada para o serviço do reino de Deus. Jesus chamou de Cefas, que no passado para o grego significa Petros, pedra, de Simão para Pedro. Jesus chamou Pedro com a seguinte frase: doravante serás pescador de homens. Está em Lucas capítulo 5, versículo 11. E Pedro continuou sua profissão, agora com uma missão, porém não mais com redes de pesca, e sim pregando a palavra de Deus. Pedro tornou-se um dos principais apóstolos de Jesus. Enquanto Jesus estava com ele, os apóstolos, Pedro pôde ver vários dos seus milagres. Foi colocado em uma função muito importante na comunidade cristã. Recebeu uma proximidade tão forte com Jesus, seu mestre, que quando este ressurgiu depois da sua morte, Pedro foi o primeiro a vê-lo. Pedro é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. É chamado pelos católicos
por São Pedro. Essa definição é dada baseada na seguinte passagem: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por isso, Pedro tem a fama de ser porteiro dos reinos do céu. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Durante suas viagens, conheceu São Paulo e tornou-se grandes amigos e companheiros de missão. Enquanto se encontrava na cadeia, São Pedro, junto com São Paulo, realizou imensos batismos. No ano de 64 d.C., Pedro morreu crucificado. Quando soube que seria crucificado, Pedro escolheu ser posto de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer como seu mestre, como Cristo. São Pedro, ele está enterrado em Roma, na Catedral de São Pedro. Eu gostaria de passar algumas citações bíblicas para a gente poder estudar, para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre a vida de São Pedro. Vamos lá em Mateus 14, do 28 ao 31. E mais na frente também temos Lucas 22, do 54 ao 62. E aqui vamos finalizando mais um encontro de catequese. Eu espero que vocês gostem e que a gente aprenda um pouquinho mais sobre um dos principais que ajudaram na nossa caminhada ao reino dos céus, em busca de Deus. Encerrar mais um encontro, agradecendo ao Papai do Céu por mais um encontro, por mais uma possibilidade de estarmos juntos. Vamos agradecer ao nosso Papai do Céu, vamos rezar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro, viva São João, viva Santo Antônio e viva São Paulo. Fiquemos com Deus.